Salve, salve a todos os queridos e queridas alunos e alunas do ensino fundamental, do nono ano do ensino fundamental. Bom dia! Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Assis Gualter, professor de vocês da disciplina Oficina de Ciências, tá? A gente está iniciando mais um semestre letivo, tá? Nesse dia 1º de agosto de 2022, tá? Eu espero que vocês tenham conseguiram descansar um pouquinho, brincar, se divertir agora no período das férias, mas é isso, tá? De volta a... Conseguiram respirar, pensar em outras coisas. Ih, professor, descansei não, brinquei muito, me diverti muito, até cansado. Mas agora foram outros cansaços, agora a gente volta para as nossas atividades, tá? De desenvolver, tá? Construir habilidades, conhecimentos juntinhos, tá? Então, se você estiver assistindo essa aula ao vivo, aproveita, comenta aqui no nosso chat, seja pelo IPTV ou pelo YouTube, que é onde essas aulas estão sendo transmitidas para vocês. Tá bom, queridos? Vamos lá, ó. Na aula de Oficina de Ciências de hoje, a gente vai introduzir um tema para lá de interessante, que é o tema ligado à biodiversidade. Tá aqui ligado para vocês? Tá na tela para vocês? Conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Da disciplina Oficina de Ciências, tá? Vocês já sabem, a gente tem os nossos encontros todas as segundas-feiras, tá? O tema da aula de hoje é biodiversidade. Que dia de hoje? 1º de agosto de 2022, ok? Então vamos nós, olha só. O que seria biodiversidade? Primeira coisa, assim, primeiro ponto. O que é biodiversidade? Tá? Bom, a princípio, a própria palavra já nos diz muita coisa, tá? Como assim, professor? Bio significa vida, ok? E diversidade é diversidade. Então, essa vida que é diversa, que é múltipla, que não é tudo igual, tá? Cada um tem a sua particularidade. Nós temos muitas espécies. É difícil até a gente conseguir ter uma estimativa exata, mas são mais de milhões de espécies existentes no planeta. Muitas a gente conhece, muitas a gente tem a menor ideia. Uma boa parte a gente consegue ver, tá? A grande maioria a gente não enxerga, tá? A não ser que a gente precise utilizar algumas ferramentas, como microscópios, tá? Então, a gente tem muitos micro-organismos vivendo, por exemplo, no nosso corpo, tá? Então, sim, tem micro-organismo no nosso corpo e não são micro-organismos ruins. Tem muito micro-organismos bom que está habitando no nosso corpo para nos ajudar. Então, veja bem, a biodiversidade ela é diversa, né? A vida aqui no planeta Terra ela é diversa. A vida que a gente conhece é a vida do planeta Terra, começa por aí, tá? Professor, será que tem vida em outros planetas? Aí é um detalhe que a gente não conhece, tá? A gente não pode afirmar, a ciência não pode afirmar. Tá? O universo ele é vasto, ele é grande, a gente vai conversar com vocês ao longo desse segundo semestre sobre essa possibilidade. E aí, dá para ter vida fora do planeta? Né? Onde é que o ser humano busca? Tá? Que planetas o ser humano vai buscar? O ser humano não vai buscar vida, por exemplo, em Urânio, né? em Netuno, né? Planetas muito afastados da luz do Sol. Tá? Eles vão procurar planetas que estão parecidos com o planeta Terra. Tá? Então, qual é o planeta que se comporta muito parecido com o planeta Terra? Tem o planeta da galáxia tal, tem o planeta da galáxia tal. Tá? Então, cada planeta, cada sistema solar vai ter um comportamento relativamente parecido com o planeta Terra. E é nesses lugares que o ser humano acaba buscando vida. Tá? Porque a vida que a gente conhece é essa vida similar aos nossos organismos. Tá? Então, quais são as características gerais de um organismo vivo? Todos os organismos vivos têm célula, tá? Tem uma estrutura celular. Todos os organismos vivos têm metabolismo, tá? Então, eles geram energia de alguma forma, tá? Eles vão conseguir se reproduzir, tá? Dando perpetuidade à sua espécie, tá? Passando a informação genética de um filho de uma geração para outra. Aí chama-se de hereditariedade. Tá? E aí, são características básicas dos nossos seres vivos, esses que a gente conhece. Se tem um outro, tipo Transformer, aí é uma outra história, tá? Por enquanto, ficção científica, tá? Vamos nós, ó. Para entender o que é biodiversidade, deveremos considerar o termo em diferentes níveis.
Primeiro, todas as formas de vida, tá? Assim como genes contidos em cada um dos indivíduos, certo? E por que esses genes são importantes? A gente tem que lembrar que esse genezinho aqui é a menor parte do nosso material genético que vai determinar uma característica. Ah, tem que ter um nariz. Qual o formato desse nariz, por exemplo, tá? Vai ter pigmento na pele, melanina, tá? Não tem pigmento da melanina. Tem pouco pigmento, tem muito pigmento. Então, o gene ele determina essa nossa característica, as variações de cada uma dessas características, tá? E, claro, também, ó, as interrelações. Como assim, professor? Oxe, eu disse para vocês que os organismos vivos, eles têm metabolismo, eles geram energia de alguma forma. Alguns conseguem gerar por si só, serem autossuficientes, que nem as plantas. Tá vendo essa árvorezinha aqui? Ó, ela faz fotossíntese. Ela gera o próprio alimento. O ser humano consegue ficar lá exposto ao sol? Professor, eu tô aqui, ó, pegando o solzinho, fazendo fotossíntese. Tu vai conseguir? Não consegue. Tá? Nós não temos no nosso DNA um gene para produzir, para fazer fotossíntese, por exemplo. Tá? Então, a gente depende de um outro organismo para gerar energia. Eu preciso comer, eu preciso ir atrás de uma planta, de uma vaca, tá? De um outro animal para conseguir me alimentar. Assim como eu posso utilizar outros animais para outros seres vivos para conseguir sobreviver. Tem um monte de micro-organismo no meu corpo que ajuda nesse processo de digestão, a chamada microbiota intestinal, tá? A gente utilizou hoje em dia até que os animais mudaram, os animais domesticados, né? O cachorro, o gato, por exemplo, eles foram domesticados com um propósito: proteger e ajudar o ser humano. O cachorro protegia o território de possíveis invasores. O gato comia aí os ratos, as baratas, protegendo a forma de a gente conservar o nosso alimento, certo? Então, esses animais eles começaram a ser domesticados justamente com essas ações, com esses interesses humanos. Então, temos essas interrelações, tá? E é claro que na natureza também isso vai ser observado, tá? Bom, claro que a gente vai também ter uma relação de biodiversidade relacionada a ecossistemas, como a gente vai já conversar, na qual a existência de uma espécie afeta diretamente muitas outras, tá? A diversidade biológica ou biodiversidade está presente em todo lugar, tá? Tudo que a gente vê. Por exemplo, tu, quando estiver sozinho, bem triste, eu tô sozinho, não tem ninguém aqui comigo. Para pensar, cara. Acho que eu não tô sozinho, não, ó. Tem um monte de micro-organismos comigo, tá? Na minha pele, no meu intestino, dentro da minha boca. Ah, professor, sério, sério. Então, se você tiver muito sol, querendo chorar, lembra. Tem um monte de bactéria aqui, protozoário aqui, ó, me fazendo companhia, tá? Bom, eles vão ser ruins quando a nossa relação sai do equilíbrio, tá? Então, essa relação normalmente é equilibrada entre os micro-organismos do nosso corpo e a gente. Então, quando a gente, porventura, perde esse equilíbrio, a gente adoece. Aí a gente fica, né, mole, com dor, com febre, começa a tossir, nariz escorrer. Aí sim, de fato, esses micro-organismos eles estão nos causando algum mal, algum malefício, tá? Mas em geral, a nossa relação é uma relação equilibrada, até porque a gente, ao longo da evolução, da nossa própria evolução, a gente começou a aprender hábitos de higiene. Isso foi importante também para a gente manter essa segurança, lavar as mãos, escovar os dentes, lavar o cabelo, certo? Beleza? Não é só cultural, tá? É claro que o brasileiro é um dos povos que mais tem o hábito higiênico, né, de tomar banho, ao comparar com outros países, tá? Então, isso aí, o excesso que é o brasileiro é cultural, mas esse hábito de tomar banho, escovar o dente é do ser humano, tá? Mas a gente, da mesma forma como a gente não enxerga os nossos micro-organismos, a gente muitas vezes pode olhar para alguns lugares do planeta e falar: aqui não tem vida. Por exemplo, deserto,
tá? A gente vai encontrar, sim, vida, tá? Normalmente, aqui, a gente vai ter organismos adaptados a essa condição de escassez hídrica, tá? Então, os desertos, tá? Eles são marcados por escassez hídrica, tem pouca água, tá? Todos os seres vivos, eles dependem de água, nem que seja para se reproduzir, mas, enfim, para vários propósitos, tá? As plantas, elas vão ter adaptações típicas para fazer fotossíntese de forma bem estratégica. Alguns animais vão ter adaptações para viver, por exemplo, soterrados, tá? Cavando tocas, buracos, onde lá dentro, além das temperaturas serem mais amenas, tá? Serem mais baixas, tá? Desertos em geral tendem a ser bem quentes, tá? Como também no subterrâneo a gente vai encontrar os lençóis, né? Os lençóis freáticos, né? Onde a gente vai encontrar água, tá? Um grande ambiente também, a gente tem as tundras, tá? Tundra é um tipo de bioma, tá? Típico dos lugares, dos círculos polares, tá? Então não é do nosso ambiente. A gente está dentro de uma zona chamada zona intertropical, tá? Então, na zona polar, então polar ártico, no Polo Norte, ou no Círculo Polar Antártico, no Polo Sul, a gente vai encontrar uma zona, né, com alguns biomas. Entre esses biomas a gente vai ter a tundra, tá? O que é a tundra, gente? A tundra é um tipo de bioma marcado por uma vegetação que também vai sofrer um estresse hídrico. Oi, professor, mas tem gelo, gelo não é água. Mas é água congelada, tá? Essa água congelada, ela não permite as reações químicas acontecerem, tá? Então fica difícil realizar realização de fotossíntese, crescimento da planta, certo? Então, em geral, a vegetação é uma vegetação bem rasteira, que vai ficar bem pertinho ainda das extremidades de rios, nas proximidades de rios com água corrente, tá? Porque os rios podem congelar também, certo? Então, é uma vegetação que não é muito grande, ela é rala. E os animais também, tá? Os animais que vivem nessa região, eles também vão ter adaptações a não consumir tanta planta, mas muito mais os outros animais. Então, normalmente eles são mais carnívoros, né? Tem que lembrar ali do pinguim, tem que lembrar ali da foca, do leão marinho, certo? Que são animais dentro desse ambiente que tem adaptações também diferentes, tá? E a gente também tem lugares como águas termais ou águas sulfurosas, tá? O que é isso, professor? Água termal são águas a elevadas temperaturas, tá? Então a gente sabe que altas temperaturas podem queimar, tá? Então acho que quase todo mundo sabe que na hora que a gente ferve a água, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode se queimar e isso pode nos matar. Não é só a gente, mas a maioria dos organismos vivos. Então a gente fala assim, então a água termal, muito quente. Não, é um ambiente também muito agradável para a maioria dos organismos. Ok, tudo bem, mas significa dizer que não vai ter nenhum micro-organismo ali dentro? Não, tá? Então a gente vai ter sim alguns organismos, especialmente algumas bactérias. Tem um grupinho de bactérias que a gente chama de árqueas, tá? E essas bactérias, elas conseguem, né? Elas não é exatamente do grupo das bactérias, ela é separada, tá? Essas arqueabactérias, elas conseguem, têm adaptações morfológicas para sobreviver em altas temperaturas e na proximidade de algumas substâncias que poderiam ser tóxicas. A água com o sulfato, tá? Normalmente ela tende a gerar um ácido, o ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. Tá? E aí, por exemplo, para os seres humanos era inviável a vida, banhar dentro dessas águas, tá? Existem alguns banhos termais em águas sulfurosas, que são consideradas águas medicinais, que os seres humanos vão e tal, mas a cultura, né? Não é qualquer pessoa que vai tomar banho, né? Tem que ter uma cultura, tem que saber utilizar esse recurso natural, porque isso pode ser nocivo a gente, tá? Mas alguns organismos conseguem viver ali de boas, tá? Então, mesmo em lugares extremos, ou que a gente poderia dizer, aqui não tem vida, a gente vai encontrar, sim, micro-organismos ou seres vivos, tá? A biodiversidade genética, tá? Ela possibilitou a adaptação. Tá? Como assim, professor? O que é adaptação?
é ter uma característica, seja fisiológica, tá, de função, de conseguir gerar energia, por exemplo, ou morfológica na estrutura do corpo daquele ser vivo, tá, que permitiu que aquele ser vivo conseguisse sobreviver. Lá no primeiro semestre a gente conversou sobre a seleção natural, tá? Eu falei para vocês, ó, seleção natural é tudo aquilo que todos os organismos que tenham características que permitam eles estarem vivos. A natureza seleciona os organismos que têm aquela característica. Tá? Então, a natureza selecionou organismos que consigam fazer fotossíntese. Por isso, um monte de planta conseguiu sobreviver. Tá? Mas, se surgir uma plantinha que não faça fotossíntese, tem, professor? Tem planta que não faz fotossíntese. E aí, como é que ela consegue sobreviver, professor? Parasita. Tem planta parasita de outras plantas. É erva daninha? Não, não é erva daninha, tá? Mas existem plantas que são parasitas, que vão viver em outras plantas, sugando e tirando todos os produtos que são gerados pela planta hospedeira. Tá? Do mesmo jeito que tem parasitas dos seres humanos, tá? Que nos causam doença, tá? Vírus aí, por exemplo, né? Vírus da Covid, que causa Covid-19, tá? Protozoários que causam doença, como doença de Chagas, tá? Então a gente tem organismos que vivem sobre outros. É a relação de um ou outro. As relações ecológicas, tá? Tem as relações ecológicas que a gente diz relações harmônicas, um ajuda o outro a sobreviver e os dois saem ganhando. E tem as relações ecológicas desarmônicas, tá? Quando só um sai ganhando, tá? E o outro sai perdendo. Às vezes os dois saem perdendo, tá? Então, as características permitem que esses organismos sobrevivam na natureza, ou seja, são adaptações. E, nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai começar a surgir as relações chamadas relações ecológicas. Primeira coisa, o que é essas relações ecológicas? O conceito básico da relação ecológica é o conceito de ecossistema. O que é um ecossistema, professor? Ecossistema é um conjunto, tá, de dois fatores. Conjunto de fatores que a gente chama de fatores biológicos, tá? É a soma de dois fatores. Fator biológico, ou seja, em outras palavras, é um ser vivo, ok? E um fator abiológico ou abiótico. Esse Azinho aqui, abiótico, é uma negação. Tá? É um não. Como assim, professor? Qualquer fator que não seja vida. Por exemplo, luz do sol não tem vida, mas é importante para a relação ecológica. O que mais? A água. Tá? A existência ou não dessa água, seja na forma de vapor, líquida ou até mesmo sólida, né, congelada. A gente pode pensar no solo. Como assim o solo, professor? A pedra, né? Onde a planta vai estar, por exemplo. Quem cuida de planta em casa, por exemplo, sabe que de vez em quando a gente precisa dar uma adubada. Por quê? Porque aquele solo, tá, ele vai ter vários micro-organismos nele, mas ele vai ter nutrientes para aquela planta. Quando vai acabando aqueles nutrientes, a planta ela não tem mais de onde tirar recursos para que ela possa produzir o seu próprio alimento. Tá? Então a gente precisa estar o tempo todo mudando, modificando. Quem cuida, quem trabalha aí com agricultura, precisa também ter esse cuidado. Tá? Então todo ecossistema ele é baseado nesses dois fatores. Fatores biológicos, que podem interagir entre si, e os fatores abióticos, tá? Que são os fatores que não têm luz, que também influenciam a relação desses seres vivos. A base das relações ecológicas estão dentro das plantas. Tá? Elas são as bases do ecossistema. Por quê, professor? Porque elas são a base da cadeia alimentar. Sabe essa imagenzinha aqui, ó? Essa imagem aqui representa pra gente o quê? Cadeia alimentar.
aqui pra gente mostra o que é uma relação ecológica. A base da gente que a gente vai ter são as plantas, tá aqui as plantas. Elas conseguem interagir com fatores abióticos, como por exemplo o solo, no qual ela vai tirar a água, tá? O solo não vai só fixar essa planta, que é um fator abiótico, não vai só fixar a planta, mas ela vai tirar desse solo nutrientes, tá? Químicos, tá? Íons, sais e a própria água. Ela vai pegar a energia da luz solar e vai fazer uma reação química chamada fotossíntese e gerar nutrientes. Ela vai gerar o próprio alimento. Tá? Esse alimento é bem energético, tem muita energia. E aí os outros organismos que a gente tem aqui, ó, nessa imagem a gente tem o exemplo, o coelho, uma lontra e um gavião. Tá? Esses aqui são animais, eles são consumidores, eles não conseguem gerar seu próprio alimento. Tá? Eles têm metabolismo, professor? Eles têm metabolismo, eles geram energia, mas eles não geram o próprio alimento. Tá? Então, eles fazem outras reações para guardar e estocar energia para eles. Sabe você? Tem aquela gordurinha na barriga, especialmente, tá? Então, aquela gordurinha, ela é importante pra gente, ela não é coisa ruim não, tá? É claro, né? Que aí teremos alguns outros fatores, mas a gordura, ela é uma adaptação dos animais, especialmente dos mamíferos, para estocar energia. A gente produziu aquilo dali. Então, a gente gera, a gente faz reações metabólicas. Só que a gente só consegue estocar quando a gente se alimenta. Tá? Então, todos esses consumidores, aqui na imagem, coelho, lontra, gavião, tá? Especialmente o coelho e a lontra, como mamíferos, conseguem estocar essa energia de forma gerar gordura. Eles precisam se alimentar. Tá? O coelho está se alimentando diretamente das plantas, a gente chama de consumidor primário. Tá? A lontra, nessa cadeia alimentar que a gente está aqui, está se alimentando do coelho, é o consumidor secundário, e o gavião é o consumidor terciário. Observa que esse fluxo de energia que está aqui embaixo, tá vendo essa seta azul aqui pra gente? Essa setinha azul, tá? Vou até destacar ela aqui com o nosso marca-texto amarelo, tá? Tá escrito aqui, ó, fluxo de energia. Observa que ele é maior perto da planta e ele é menor perto do gavião. Por que que é isso? Porque cada um desses organismos vivos vai pegar a energia que foi estocada pela planta, tá? Então a planta tem esse poder de adaptação, de fazer a fotossíntese, de pegar os fatores abióticos e gerar a energia química utilizada por todos os organismos. Só que todos esses organismos vivos vão gastar energia. Todos. Até a planta, professor. Até a planta. Mas a planta é parada, professor, não faz nada. Faz, ela está crescendo o tempo todo. Ela está gerando flores e frutos para se reproduzir, tá? Então, tudo isso é energia. É claro que boa parte dessa energia, ela já usa como estratégia. Ela sabe que ela precisa alimentar outros organismos. Então, ela produz muita energia, ela consome uma parte dessa energia. A outra parte, ela vai disponibilizar para quem for pegar ela. Certo? E às vezes ela até faz isso de forma estratégica. A gente já até conversou com vocês, adaptações de plantas, tá? Sobre esse aspecto. Tem plantas que atraem especificamente alguns animais para polinizar, para proteger, para que ela não seja predada, tá? Por outros organismos. Tá? Então, os nectários, por exemplo, que liberam açúcar, que é energia para esses outros animais. Então, eu chamo as formiguinhas lá, aquelas formiguinhas que vão proteger aquela flor, que vão proteger aquela folha contra predadores. Tá? A relação ecológica entre um e outro. Tá? Então, ela vai gastar energia, sim. Tá? Seja para se proteger, para se reproduzir, certo? E o que não der, ela vai ser alimentada, ela vai servir de alimento. E esse alimento vai ser parte da energia utilizada, por exemplo, pelo coelho. Tá? Aí esse coelho vai se alimentar, vai ter... Qual a fonte de energia dele? É a fotossíntese? Não. A fonte de energia é a energia que foi guardada pelas plantas. Tá? Então o coelho está comendo a cenourinha dele lá, certo? Tá pegando aquela energia de sobra,
tá, das plantinhas, e ele vai utilizar aquilo ali para tudo, para caçar, para poder pular, para se reproduzir, para crescer, para tudo, tá? Pô, essa energia vai sendo gasta, então vai diminuindo, tá? À medida que você está gastando essa energia, você vai estar perdendo essa energia, vai sendo dissipada. Quando sobra um pouquinho, o outro animal vai lá e consome. Então, se você, porventura, for predado, se um jacaré for lá e, opa, ataquei o Joãozinho, dá uma pessoa, infelizmente, a parte daquele corpo do Joãozinho vai ser utilizado como energia para aquele jacaré. Aqui, no caso, essa lontra, nesse esquema, nesse desenho, essa lontra vai consumir esse coelho. Tá bom? Beleza? E aí, professor, e se eu não fui consumido? Então, em geral, quando a gente morre, os micro-organismos, fungos e bactérias, conhecidos também como decompositores, eles vão utilizar essa nossa matéria orgânica, tá, como fonte da própria energia. Então, os fungos e bactérias também não conseguem produzir a sua própria energia. Eles também são consumidores. No caso, eles são decompositores. Tá? Porque eles vão degradar aquela matéria orgânica e reiniciar o ciclo, tá? Vão gerar nutrientes que são essenciais para as plantas produzirem a sua vida, tá bom? E aí, o que seria uma ameaça à nossa biodiversidade? O que poderia ameaçar a biodiversidade que a gente tem? Ah, professor, é muita mata que a gente tem, não vai acabar nunca. Às vezes, a gente está em 2022 e eu ainda escuto isso. Tá? A gente olha para o mundo com os nossos pequenos olhos, a gente acha que o mundo é infinito, que vai acabar, que não acaba nunca, mas é que tá. A vida que a gente conhece é a vida no planeta Terra. Então ela é limitada. Tá? Ela não é tão ilimitada assim. Ela é limitada ao nosso planeta. Se a gente não consegue proteger esse planeta, a gente vai acabar, a gente vai esgotar esses nossos recursos, tá? Então, da mesma forma vou voltar aqui, ó, como o coelhinho se alimenta de uma planta, a planta é fonte de energia para ele, nós também utilizamos os recursos naturais, os recursos biológicos, como as nossas fontes de energia. Tá? A gente utiliza até as fontes abióticas, tá? Até os fatores abióticos, a água, a luz solar, a gente também sabe utilizar. Mas a gente não cuida desses recursos, aí a gente vai ter justamente o que a gente fala de esgotamento dos recursos naturais. Então a gente pode ameaçar, tá? A relação, como eu disse para vocês, as relações ecológicas, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. A gente vai caçando, a gente vai degradando, a gente está destruindo alguém. Em geral, a nossa relação, nós seres humanos, somos predadores naturais. Embora a gente fique no conforto da nossa casa, tranquilinho, tá? Dormindo, nós somos predadores. Tá? Porque a gente se relaciona em sociedade. Então, enquanto tem lá alguém domesticando uma galinha, domesticando uma vaca, para cultivar esses, tá? E eu vou lá na geladeira e abro a geladeira para pegar um ovo de galinha ou a própria coxa de galinha, tá? Mas nós, seres humanos, em suma, em regra geral, nós somos seres predadores. Então, a gente acaba levando a essa relação ecológica que a gente chama de relação desarmônica. Então, se a gente não cuida dos nossos recursos, eles vão se esgotar. E quem acaba se prejudicando é a gente, tá? Beleza? Então, vamos lá. Quais são as principais ameaças à biodiversidade que a gente tem? Poluição, tá? Em geral, a poluição é um fator promovido pelo ser humano, tá? Uso excessivo dos recursos naturais. Não é que eu vou deixar de usar recurso natural, gente. Eu preciso dos recursos naturais, senão eu não vou obter energia. Eu preciso me alimentar. Claro que eu vou precisar comer arroz, feijão, galinha. Mas como é que eu estou utilizando essa galinha? Tá? Em que condição aquela galinha foi cultivada? Ah, não, professor, ela estava cultivada aqui no meu terreno e tal, que ciscando e tal, não sei o que. A gente até fala no linguagem popular aqui no Piauí, não sei quem estiver assistindo essa aula de outro estado,
Ela assim, vou comer a galinha de pé duro, tá? É aquela galinha de vida livre, tá? Não foi criado num cativeiro, que é os galetos, por exemplo, cheio de hormônio, tá? Algumas pessoas fazem alusão às galinhas de vida digna, tá? Tem algumas pessoas das redes sociais hoje em dia que falam assim, né? Então, como é que a gente está cuidando desse nosso alimento? Como é eu estou tendo acesso? Eu sei, tá? Como é que ele está sendo cultivado? Em geral, com o desenvolvimento urbano que a gente tem, tá? As pessoas crescendo, se desenvolvendo dentro das grandes cidades, a gente perde essa conexão com a natureza, tá? E a gente perde essa noção de como é que esses produtos estão em natura. Tá? Então, isso pode ser um problema. A gente quer consumir, e esse excesso aí é o problema. Tá? Então, isso sim é que pode levar. Consome bastante água, consome bastante alimentos, tá? Produtos químicos, e a gente não tem noção de que eles vão de fato acabar. A gente olha para ali para uma floresta, floresta amazônica gigantesca, e não, nosso recurso é de fato limitado. Tá? A expansão da fronteira agrícola em determinados ambientes que deveriam ser protegidos, por isso a gente tem leis muito fortes aqui no Brasil de proteção ambiental, tá? E sim, elas precisam ser ainda mais fortes para justamente evitar esses excessos e essa expansão desenfreada. Tá? Expansão urbana também, como eu disse para vocês, a partir do que a gente vai ficando cada vez mais dentro da cidade, a gente perde essa conexão com o natural, com a natureza, e justamente essa ideia, qual é a origem do meu alimento, de onde é que veio a minha vaca, daquela carne bovina que a gente comeu, daquela salsicha, daquela linguiça, daquele ovo, tá? Então a gente precisa estar ligado nesses aspectos. Tá? Tudo isso é levado a muitas espécies vegetais e animais à extinção. Tá? A exploração humana ela tende a isso. A cada ano, aproximadamente 17 milhões de hectares de floresta tropical são desmatados. Tá? A estimativa sugere que, se isso continuar, entre 5% e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais poderão estar extintas nos próximos 30 anos. E por que a gente desmata? Por vários motivos. Primeiro, a obtenção desses recursos naturais, a gente precisa, desde a exploração, da primeira colonização europeia aqui, né, a gente utiliza os nossos recursos. Então, por exemplo, o bioma mais afetado pelo ser humano, pela exploração do ser humano aqui no Brasil foi a Mata Atlântica, tá? Que ela recobre toda a região costeira brasileira. Então os europeus, principalmente os europeus, usaram muito esse nosso recurso, tá? Lembra lá do pau-brasil, né? Aquela madeira boa para a construção, que gera um pigmento muito bom para as roupas e tecidos, né? Ele foi muito explorado, tá? Assim como a gente pode tirar, né, as plantas que a gente acha que não são boas, tá? Esse aqui não serve para nada. Aí é onde entra as ervas daninhas, tá? Então, o que é uma erva daninha? É a parasita? Não. É aquela que sempre vai surgindo naquele lugar. Você tira, você limpa o terreno, ela surge lá. Bacana. Ela é uma planta bem adaptada a sobreviver, mesmo em condições extremas e ruins, tá? Então, quando a gente tira as vegetações que a gente acha que não é boa, não é útil pra gente, a gente está desmatando. E normalmente a gente vai colocar e vai, professor, mas ele desmatou umas plantas, mas plantou de novo. Ele plantou o quê? Cana de açúcar. É um terreno gigantesco, só a mesma espécie e digo mais. O mesmo indivíduo, é tudo clone, tá? Então não existe diversidade biológica, tá? Então não pensem, eu plantei eucalipto para produzir papel. Tá? Então, reflorestei com a mesma espécie, com uma única espécie, com um único indivíduo, isso não é plantar, tá? Então, esse organismo que está ali, tá? Muitas vezes é um organismo exótico, tá? Tá tirando o ambiente propício a muitos animais,
tá? Aquele organismo, aquela planta que está ali fazendo, não vai florar, não vai ter flor nem fruto para as abelhas fazerem fotossíntese, para os cupins se alimentarem. Aí o cupim vai lá para a cidade. Tá? Então essa relação ela começa a sair do equilíbrio. Tá? Lembra lá do que eu falei do equilíbrio entre o micro-organismo do meu corpo? Tá? Se você pesquisar agora no Google, no dicionário, o que é o conceito de saúde, ele vai falar a relação de equilíbrio entre o organismo e o ambiente onde está. Tá? Então, quando a gente tira esses elementos aqui, a gente começa a ter a adoecer, tirar a saúde desse organismo que é o planeta Terra. Por quê? Porque os animais aqui vão perder o habitat, os animais vão perder os nutrientes deles, tá? Os animais... Opa, eu estou desmatando, eu estou tirando a base da cadeia alimentar. Então, não são só as plantas que acabam morrendo, mas são o que? Diversos organismos. E aí, professor, como é que a gente produz? A gente tem que pensar outras formas, tá? A gente aqui no Brasil tem um sistema de plantio chamado Cabruca, tá? Desculpa, mas é Cabruca, tá? Vou botar aqui exemplo, tá? Vou botar aqui embaixo. Cabruca, tá? É um sistema de plantio, tá? Normalmente ele serve para plantar cacau, para fazer chocolate, certo? A planta do cacau, ela é uma planta, é um arbusto, ela é baixinha, tá? E aí, na Mata Atlântica, as plantas tendem a ser muito altas. O que eles fazem? Eles vão desmatar, é claro. Mas eles desmatam as vegetações mais rasteiras, mais baixas, mantêm as plantas de alto porte, várias espécies, não é só uma espécie, tá? Tem toda uma questão. Quem vai fazer esse trabalho aqui, o engenheiro agrônomo que vai fazer isso, ele vai entender a relação, a proporção de espécies de alto porte que vão se manter. E a planta do cacau, que ela é baixinha, se mantém ali nos espaços. Então os animais continuam a viver porque eles vão ter ali uma espécie que, teoricamente, é de um bioma relativamente parecido. Tá? Mas ainda mantém as suas espécies naturais para que eles possam se alimentar, para que eles possam se proteger, certo? Então existem formas de pensar diferente que a gente pode consumir. Assim como a gente pode utilizar os recursos naturais também, tá? Os recursos, nossos próprios recursos naturais, tá? Também é uma forma da gente evitar aí esse plantio, esse uso desenfreado, tá? Outra ameaça muito comum é excessos. Olha lá essa imagem aqui pra gente, mostrando, principalmente o pessoal de centro urbano. Tem a água encanada, que é fantástica, maravilhoso, tem grandes vantagens para isso, mas eu me afasto, tá, da origem, de entender que o rio vai acabar. Eu escuto hoje mesmo, tem uns 2, 3 semanas, eu escutei de pessoas falando, é água muita, acaba não e tal. Acaba. Tá? No planeta Terra, a gente tem muito mais água do que terra, mas água potável, consumível, que permite a gente utilizar, apenas 2% da água do mundo é potável, e boa parte dela está congelada. Tá? Então, é pouco, então dá para ficar lavando a nossa casa, jogando água, que é um hábito muito típico do brasileiro. O brasileiro tem muito recurso natural, a gente tem um privilégio gigantesco perto do mundo. Eu até falei para vocês, culturalmente a gente banha muito mais do que outras pessoas. E isso tem uma relação direta com o quê? A gente olha para o mundo e a gente acha que, de fato, a gente tem muito recurso natural. Mas a gente precisa entender que nossos recursos são finitos, tá? A sociedade moderna, particularmente países ricos, desperdiça grande quantidade de recursos naturais, tá? E atenção, tá? Rico em dinheiro, tá? Às vezes pode ser rico em recurso natural. A gente tem muito rico. Nós brasileiros somos privilegiados, temos essa riqueza natural, tá? De belezas cênicas, fantásticas, sim, mas de matéria, né? De muita água, de muito rio, de muito de muitas plantas, animais, a gente acaba desperdiçando sem moderação, tá? Por exemplo, elevada produção do uso de papel ameaças constantemente as nossas florestas. Papel, gente, papel que a gente utiliza nos livros, nos cadernos, basicamente é a extração de celulose.
tá? Que está nas paredes celulares das plantas. Existem plantas que são melhores de tirar do que outras. Por isso eu falo assim, como é que a gente produz papel? Através do eucalipto. Tá? Então, tem plantas que são melhores de extrair. Então, claro. Por isso eu falo assim, algumas plantas parecem ser melhores do que outras. Há olhos de quem? Tá? Então, há olhos do interesse humano. A nossa biodiversidade aqui no Brasil é tão grande que talvez a gente tenha até outras plantas que possam ser exploradas sem necessariamente desmatar, para justamente a gente conseguir produzir, certo? Também o papel, tá? E até encontrar outras formas, né? Outras modalidades. Hoje a gente está falando também do uso de tecnologias, né? De celular, de computador, para evitar justamente esse uso excessivo de papel, né? A gente tem diminuído um pouquinho, mas o uso ainda é bem elevado, tá? Do papel. Outra ideia também é a exploração de algumas espécies. Aqui a gente tem o rinoceronte nessa imagem. É uma imagem bem dolorosa. Tem imagens piores na internet, tá? Que sim, ó a caça que faz, né? Esse chifre dele vai ter um material que é super valorizado no mundo, tá? E é isso que a gente acaba fazendo. A gente acaba tirando desses animais um recurso, né, uma adaptação para a sobrevivência, tá? Porque esses chifres são para defesa, são para brigas, esses rinocerontes. Então esses animais agora sem esses chifres vão ficar muito mais suscetíveis à morte, então eles vão morrer claramente, tá? É um dos priori, assim como não só dos rinocerontes, mas dos elefantes também, tá? Tem muitas espécies que acabam morrendo justamente por conta dessa exploração por um recurso considerado valorizado pelo ser humano, tá? A exploração excessiva de algumas espécies também podem causar sua complexa extinção por causa do uso medicinal de chifres de rinocerontes em Sumatra, no país de Java. Por exemplo, o animal foi caçado até entrar no limiar da extinção. Foi extinto? Não, ele está no limite numérico para entrar em processo de extinção. Tá? Então, hoje, poucos animais vão estar. Muitos deles estão vivos em zoológicos, tá? Mantendo-se a sua vida dentro desses locais, não na própria natureza. A poluição é outra ideia, tá? Então, a poluição é o quê? É toda vez que o ser humano lança um recurso que ele considera inútil para ele, a gente chama até isso, a gente chama popularmente de lixo, tá? Mais formalmente, a gente chama de resíduo sólido, tá? Mas, por exemplo, os meus carros, né? Os carros que a gente tem aqui no Brasil, qualquer carro, tá? Pode ser um caminhão, pode ser o ônibus que leva vocês para a escola, tá? Eles vão liberar resíduo sólido, tá? Resíduos, tá? Vapores, né? Gases, né? Por exemplo, ele vai ter um combustível ali que pode ser gasolina, diesel, etanol. Ele vai liberar gases. Entre esses gases, a gente tem o CO2. Você pode dizer assim, mas o CO2, professor, nem é tóxico para o ambiente. De fato, não é. Mas você vai dizer assim, nós, seres humanos, os animais, até as plantas, produzem CO2. Sim, é verdade. Mas, tá, a quantidade de CO2 emitida pelos seres vivos é uma. A quantidade de CO2 emitida pelos seres vivos e pelos meios de transporte dos seres humanos é muito, muito maior. Então, esse excesso desses recursos, mesmo aqueles que já estão ali na natureza, tá? Promovem desequilíbrios no nosso meio ambiente, tá? Seja um lixo aqui, olha essa imagem desse rio lotado de lixo, tá? Ou de gases que a gente acaba emitindo das fábricas, dos meios de transporte. Elas ameaçam a nossa biodiversidade. Um dos efeitos ligados à poluição, então, por exemplo, dos gases. CO2, por exemplo, que eu disse para vocês que faz parte da natureza, nós estamos emitindo o tempo todo quando a gente respira. Esse gás, em excesso, ele aumenta um efeito que a gente tem chamado efeito estufa.
Na hora que a gente fala de efeito estufa, vocês assistem na aula, tanto na aula de biologia como na aula de geografia, o que a gente pensa? A gente pensa assim, esse recurso é um recurso ruim, né? Não, ele é bom. O efeito estufa, ele é bom. Só que em quantidades, tá? Em certa quantidade. O efeito estufa mantém a temperatura do planeta relativamente constante, tá? Se não, nosso planeta durante o dia seria extremamente quente e durante a noite seria extremamente frio. Então, o efeito estufa ele meio que mantém ali a temperatura relativamente estável. É claro que a gente vai ter variações. É claro que a noite faz mais frio do que durante o dia, tá? É claro que durante o ano a gente pode ter variações de temperatura, né? Tem as estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Então, isso está ligado também, tá? Tem variações, mas o efeito estufa promove uma certa manutenção daquela temperatura relativamente constante. O excesso do efeito estufa, promovido justamente por gases como o CO2, vão levar justamente o que? O superaquecimento. Então, o nosso planeta vai começar a ficar cada vez mais quente. E não, lembra lá do que eu falei? Que os genes, da adaptação dos organismos, em geral, os seres vivos não estão preparados muito para essas temperaturas muito elevadas, tá? E isso pode ser prejudicial a todo mundo. E se as plantas morrem, aí pronto, a base da cadeia alimentar é prejudicada. Tem muita planta que não vai conseguir sobreviver a esse excesso de temperatura. Poluição entra aí. Tá? Seja poluição atmosférica, exemplo que eu dei, mas tem a poluição dos rios, como nessa imagem, tá? Que está impedindo que as plantas, tem alga e tem planta dentro desse rio aqui, ó, tá impedindo que a luz atravesse e as plantas e as algas dentro do rio façam fotossíntese. Opa, tudo aqui que é vida, peixe, micro-organismo, vai para o beleléu, tá? Na Suécia, a poluição leva a gente a ter o que a gente chama de chuvas ácidas. Isso tem muito a ver com as indústrias, tá? Que impede a sobrevivência de peixes e plantas em rios e em florestas. E claro, gente, afetou a ecologia, vai ter um efeito que a gente chama de efeito cascata trófica, tá? Seja a introdução ou a retirada de um organismo, certo? Introdução ou retirada de um organismo em um ecossistema vai afetar a cadeia alimentar direta, tá? O que acontece? É muito comum, por exemplo, uma pessoa falar assim, eu tenho um peixinho aqui, bonitinho, tá? Ai, que peixinho lindinho, mas tá no aquário, tadinho dele, eu vou lançar aqui no meu rio, tá? Aquela espécie, se ela não é daquele ambiente, ela vai ser chamada uma espécie exótica e ela não tem predador. Ela vai ganhar de todo mundo e ela vai acabar consumindo tudo que tem ali, certo? Ela tende a destruir um lugar. Assim como se eu retirar um organismo de um ambiente e sumir os predadores. A gente chama isso de efeito cascata trófica, tá? Afeta todo o ecossistema. Olha essa imagem que a gente tem aqui, ó. Primeiro ambiente, ambiente 1 e ambiente 2. É o mesmo habitat. O que aconteceu aqui? A gente tem uma cadeia alimentar aqui, né? Lá na base a gente tem plantas, né? Quem está consumindo essas plantas são os veados, tá? O animal. E acima deles a gente tem os lobos, tá? Os lobos cinzentos, tá? Então o lobo cinzento é o consumidor secundário que consome os veados e os veados são o consumidor primário que consomem as plantas. No ambiente 1 é o ambiente natural, né, o conservado. Vamos supor que a gente começa a caçar os lobos. Eles são os vilões das histórias infantis, vamos acabar com esses lobos, né, tirar esses lobos desse local. Tá? O que está acontecendo? Opa, o lobo ele é o predador do veado. Tá? E aí, quando a gente tira esse predador natural, o que acontece? Os veados começam a sobreviver. Oxi, não tem mais o meu vilão da história. Olha, agora eu estou ganhando nessa natureza. E aí a população deste veado, o que acontece? Aumenta. Tá?
E isso é ruim, professor? Os veadinhos agora estão sobrevivendo, mais ou menos. Sabe por quê? Porque os veados, eles são consumidores também. Eles são consumidores das plantas. Então, como a população deles aumentou, as plantas passaram a ser mais o quê? Predadas pelos veados. Então, elas começam a ficar em escassez. Então, esse segundo ambiente é um ambiente em desequilíbrio. Ah, professor, mas lobo, veado, essa vegetação aqui não é a nossa. Mas a gente pode fazer isso, por exemplo, sabe quando? Pesca, tá? Então, a gente aqui no Brasil, a gente tem algumas leis sobre pesca, tá? Tem alguns períodos, certo? Que são justamente os períodos de reprodução dos peixes, que é proibida a pesca. Aí você fala, mas por que não pode pescar agora? Que a gente quer garantir que as espécies consigam reproduzir, crescer aqueles indivíduos, aí é que a gente pode poder pescar. Porque se a gente ficasse pescando, o que aconteceria? A gente acabaria levando à extinção uma ou outra espécie. E aí, cascata trófica. Aquela espécie é predadora de outra, que vai ser predadora de outra, que é predadora de outra. Toda a relação daquele ecossistema acaba sendo prejudicada. Certo? Seja para introduzir um organismo ou para retirar um organismo, leva um efeito que a gente chama de cascata trófica. Ok? Vamos terminar a nossa aula de hoje com o quê? Com questões. Quero participação de todo mundo que está assistindo essa aula aqui, beleza? Bora lá? Vamos nós. Questão 1. Sobre biodiversidade. É correto afirmar que alternativa A. O tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a reprodução ocorre com rapidez. O que é o tráfico de animais? É quando eu tiro animais silvestres, selvagens do seu ambiente com interesse econômico. Eu vou tirar ali umas araras para poder vender lá na Europa, tá? Lembra lá, cascata trófica. Não prejudica? Não, professor. Vai levar isso ao efeito da cascata trófica. E eu não digo só de animais, viu? De planta também. A gente tem muitas plantas que estão entrando em extinção justamente por conta do tráfico. Tem planta que é brasileira, que é caríssima. Um espécime, ou seja, um indivíduo de planta lá na Europa custa mais de 1.000 euros, 2.000 euros. E aqui no Brasil, que é a natureza dela, ela está em extinção, tá? Então, isso é prejudicial, tá? Letra B. Biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a fauna, pois essa não é um organismo vivo. Professor, a fauna não é animal também? Oxe, claro. Fauna é o quê? Justamente o conjunto de animais. Então, falsa, incluindo a fauna, mas incluindo também todas as formas de vida na biodiversidade. Inclui plantas, micro-organismos, tá? E por aí vai indo. Então, falso também. Letra C. O desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodiversidade em âmbito mundial. Desenvolvimento urbano. E, professor, você não disse lá que a gente, quando vai para o centro urbano, a gente meio que esquece, desconecta da natureza. E o que a gente faz? Começa a ter excessos, né? Então, já é um dos exemplos, tá? Mas a própria urbanização, a gente acabou tendo que desmatar muita terra, tá? Para construção civil, tá? Então, não. Então, a gente tem muito processo. Então, o desenvolvimento urbano, sim, ocasionou muita perda. Letra D de dado. Biodiversidade é um conceito que abrange todas as formas de vida da natureza, incluindo espécies animais, vegetais e micro-organismos. Excelente, aqui a alternativa D de dado. Tá? Vamos só justificar a letra E. A retirada de uma determinada espécie de seu habitat natural não altera a cadeia alimentar, pois outros animais poderão ocupar sua função. Sim, poderão ocupar, mas aquele organismo que está saindo, ele tem um papel, tá? Então, esse papel pode deixar de ocupar. De fato, isso aqui vai acontecer,
Tá? Isso aqui acontece. Outros animais poderão ocupar a sua função, porém, aquele organismo está deixando de exercer algumas funções naquele ecossistema. Às vezes é uma função, por exemplo, ligada à polinização. Tá? Bora responder mais uma questão. Tá? Em determinados locais da Terra abrigam a maior diversidade. Tá? Nesse sentido, marque a alternativa que indica regiões com maior diversidade de fauna e flora. Tem que lembrar, Brasil, Brasil, Brasil. Brasil é muito rico. O que a gente tem aqui no Brasil? Quais são os biomas brasileiros? A gente já conversou sobre isso em outras aulas no primeiro semestre. O Brasil está numa zona intertropical, marcado por quê? Por florestas tropicais, certo? Então, a melhor alternativa é florestas tropicais. Só lembrar do Brasil, tá? Lembrar aí da floresta amazônica, da Mata Atlântica, certinho? Beleza. Pessoal, vai ter mais questões aqui para vocês, tá? As questões são um pouquinho mais densas aqui. E eu vou deixar as questões 3, 4 e 5 para vocês responderem em casa, tá? Gabaritado. Você vai conseguir acessar essa questão onde? Lá no nosso site do Canal Educação, tá? canaleducacau.tv, certo? Então, acessa lá que você vai encontrar não só o vídeo dessa aula gravada, como também você vai encontrar esse material de apoio com questões e outros materiais também. Foi um prazer enorme estar com vocês e a gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. Até mais, queridos. Tchau, tchau.